Passar uma dicasinha pro pessoal que talvez tenha interesse aí comprar um caminhão seminovo ou um veículo seminovo aí. Uma coisa bem simples, bem básica, para saber a quilometragem real que o veículo tem aí. Então, hoje em dia quase que ou 100% aí dos veículos aí mais novos aí, todos eles têm um motor já com o módulo, né, com gerenciamento eletrônico. Uma função lá do módulo, ele grava a quilometragem conforme o uso do veículo. Então, essa é uma leitura que fica lá dentro do módulo e tem quem altere, mas não é uma coisa tão simples de se fazer. Então, no caso aí, se você fazer uma compra de um veículo aí, um seminovo, ou mesmo que usado, ou mais usado aí, para quem for levar em conta e quiser saber a quilometragem real dele, então nesse caso aqui, em torno de 112.325 km, que está marcando aqui no tacógrafo e no painel. Usando aqui a função leituras aí de um scanner, a gente pode comparar então a quilometragem que está registrada aqui no tacógrafo e no painel com a quilometragem real que está gravada lá no módulo do motor do veículo. Então pode existir aí quem faça de má fé, às vezes mande alterar aí a quilometragem, então para muitas vezes, independente se o veículo está mais conservado tal, mostrar uma quilometragem menor para talvez tentar enganar um possível comprador aí. Então é só uma curiosidade aí que dá para fazer com o scanner aí. Não é todos que dá, mas a grande maioria. Não precisa ser um aparelho mais complexo, um aparelho mais top. A grande maioria faz. Então a gente entrando aqui no módulo de leituras, a gente tem vários parâmetros aqui que o módulo informa. Então você vai passando aqui informações aí de funcionamento do motor, temperatura da água, admissão, referência de torque do motor. Aqui ele está desligado, vai ficar em zero. Carga do motor, potência, freio retarder, água em combustível, consumo. Alguns aparece função consumo aqui em leituras, mesmo que não tenha nada no painel, no caso desse aqui. Consumo médio, 4,5 km por litro. Consumo em litros por hora. Acelerador remoto, fica alguns valores aí muito fora, porque não existe fisicamente no veículo, então ele acaba ficando fora de um valor normal. Número de horas total em marcha lenta, 891. Combustível total gasto em marcha lenta, 562 litros. Odômetro, então tá aqui, ó, 112.136 km, 112.325 no tacógrafo. Uma pequena diferença sempre vai existir. Alguns a diferença é maior, outros é menor. Esse aqui até que está bem pequena a diferença. Então, por exemplo, se você tiver uma leitura do odômetro aqui em torno de 112.000 km e aqui no tacógrafo tiver, sempre vai ser um pouquinho maior, normalmente. Uma variação pequena é normal acontecer. Agora, por exemplo, se a gente tem aqui no odômetro 112.000 km e aqui tivesse, sei lá, 50.000 km, 60.000, aí já dá para desconfiar, 70, 80, aí com certeza alguém alterou isso aí. Então facilmente a gente dá para verificar isso aí. Continuando aqui, aproveitando, horas de funcionamento do motor, tempo total que ele trabalhou já 4.756 horas, marcha lenta, combustível total gasto no motor até hoje, 23.913 litros. Então, pelo cálculo de consumo dele, ele vai sempre, com o uso dele, ele vai somando esse valor e vai atualizando aqui e gravando. Então aqui já voltou para o começo. Então é isso aí. Para quem tiver interesse ou quisesse saber como é que funcionava, ou por um motivo qualquer aí quisesse saber a informação aí da quilometragem real,
A grande maioria dos veículos dá para fazer isso com o scanner. Aí você consegue acessar essa informação aí e dá para comparar se talvez a parte de motor não está casando aí com o tacógrafo e o painel.